Irmãos, estamos encerrando hoje uma série, e a série tem um tema: o movimento da cultura de Jesus. O Senhor me incomodou muito para falar nas últimas semanas sobre a cultura de Jesus. E esse incômodo se deu pelo seguinte motivo: nós temos uma cultura predominante na nossa sociedade, e esta cultura precisa ser sobreposta por uma cultura celestial, uma cultura que vem de cima para baixo. Pela manhã nós podemos aprender que a cultura de Jesus, ela tem dois movimentos. Primeiro, a cultura de Jesus vem de cima para baixo. E segundo, a cultura de Jesus vem de dentro para fora. Não tem a cultura de Cristo que funciona de baixo para cima, e não tem a cultura de Jesus que funciona de fora para dentro. Ela é de dentro para fora e ela é de cima para baixo. Por isso que Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, que quando nós orássemos, deveríamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus não disse: nós vamos para o teu reino. Jesus ensinou a gente a orar pedindo: venha o teu reino. Então, hoje à noite eu quero falar um pouco sobre quais os resultados que o movimento da cultura de Jesus promove. Podemos falar sobre dois resultados nessa manhã, e agora eu quero esticar um pouquinho a lista e falar sobre mais três resultados. Pela manhã, a gente falou que um primeiro resultado que a cultura de Jesus promove é que a cultura de Jesus paralisa o avanço das trevas e ordena o seu recuo. Em outras palavras, onde a cultura de Jesus está vigente, o avanço das trevas é paralisado. E não só isso, as trevas não só são paralisadas, como elas são ordenadas a recuar. Onde a cultura de Jesus prevalece, é essa ordem. Nós damos uma ordem para as trevas: recue. Nós não pedimos, nós ordenamos, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós somos autoridades constituídas, somos sacerdotes para Deus. E quando a igreja se manifesta, a palavra diz em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecem. Então a única escolha que as trevas têm é de recuar. Então, quando a cultura de Jesus está predominante, número um, ela paralisa o avanço das trevas e ordena as trevas que recuem. Número dois, quando a cultura de Jesus predomina, existe a manifestação do poder sobrenatural. E nós acabamos de cantar sobre isso. Deus desatando ou liberando milagres, sinais e prodígios. E eu creio que o reino de Deus está em movimento. Eu creio que o poder da ressurreição está operando sinais e maravilhas. Eu creio que tudo que nós vemos na Bíblia é para os nossos dias. E nós veremos isso, e já temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que desfrutam continuamente da manifestação do sobrenatural de Deus. Em terceiro lugar, quando estamos na cultura de Jesus, nós adotamos um estilo de vida de prática intencional. Repita isso comigo: prática intencional. Ao lermos a Bíblia, a gente percebe de Gênesis a Apocalipse que as manifestações dos milagres de Deus estão associadas a uma resposta prática de obediência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai ler uma operação de milagre, uma manifestação sobrenatural de Deus, quando você vai ver Deus abrindo o mar com o povo de Israel, para que o povo tivesse livramento da perseguição dos egípcios, quando você vê Josué liderando uma campanha de 7 voltas sobre Jericó e os muros da cidade caindo, quando você vê Elias no ribeiro de Querite, e o ribeiro seca, e Deus diz para ele: vai para a cidade de Sarepta, onde eu ordenei que uma viúva te sustentasse. Você vai ver marcas de obediência, pessoas obedecendo em todo o tempo.
Quando você olha para o Novo Testamento, a gente vai encontrar, não só isso, mas vamos encontrar o Pedro, em Lucas 5, depois de uma noite frustrada de pescaria, a palavra vai dizer que ele volta para a praia frustrado, Jesus se encontra com ele e manda que Pedro fosse ao mar alto novamente. E Jesus disse, lance a rede. Ele lança, mas ele faz uma observação e diz, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. Em outras palavras, o Pedro está dizendo assim, Senhor, não é por causa da minha capacidade. Eu já desisti desse negócio, mas eu só vou lançar a rede, porque o Senhor está ordenando. A gente vê em Lucas 17, leprosos que foram curados a obedecer a ordem de Jesus, deles irem se mostrar aos sacerdotes. A gente vai encontrar em João capítulo 2, a água sendo transformada em vinho, porque os servos que estavam cuidando dos barris de água, eles encheram os barris, encheram as talhas com água, e não contrariaram a ordem de Jesus. Ou seja, irmãos, se você olhar no Antigo, se você olhar no Novo Testamento, se você ler do Gênesis ao Apocalipse, ou se você preferir, do Apocalipse ao Gênesis, você vai encontrar uma ordem clara para a manifestação dos milagres de Deus. E que ordem é essa? As manifestações sobrenaturais acontecem mediante uma resposta prática, de obediência do povo de Deus. Há milagres onde há obediência. Isso é importante a gente comentar, porque existem muitas pessoas frustradas com Deus, por alguns milagres que eles não desfrutam. Eles colocam na conta de Deus a responsabilidade de alguns milagres que não acontecem na sua vida. Algumas pessoas dizem assim, mas que não chegou o tempo ainda. Outras pessoas dizem assim, Deus não quer. É verdade que às vezes Deus não quer? Sim. É verdade que às vezes não chegou o tempo? Sim, é verdade. Mas também é verdade que muitas pessoas, quando são desafiadas a dar uma resposta de obediência, elas não obedecem à voz de Deus. E isso fecha os céus. Isso impede milagres de acontecer. Então eu gostaria que você entendesse que uma das atitudes de quem vive a cultura de Jesus é ter uma prática intencional. E olha que interessante, prática intencional tem a ver com uma resposta pronta, imediata, inquestionável ao que Jesus está falando. Abre comigo Lucas capítulo 24, deixa eu te dar alguns exemplos sobre isso. Lucas capítulo 24, e verso de número 17. Lucas 24, 17. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, ou seja, Jesus, pergunta aos dois discípulos a caminho de Emaús, quais? E eles dizem para Jesus, as que falam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras. Diga comigo, Jesus era poderoso em obras e palavras. E eles continuam, ele era poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante do povo. Os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam lamentando a morte de Jesus. Já era o terceiro dia, eles estavam desacreditados que Jesus ressuscitaria, eles estavam lamentando um para o outro. A Bíblia apresenta o nome do Cleopas e do outro, a gente não sabe qual é o nome dele, e a caminho da cidade de Emaús, do vilarejo de Emaús, Jesus se apresenta para eles. Eles começam a dialogar com Jesus.
Só que a cegueira espiritual era tamanha que eles não conseguem perceber. Eles não conseguem notar que quem estava caminhando ao lado deles era Jesus. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão lamentando? Eles dizem assim: ué, você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Você não sabe o que aconteceu com Jesus, chamado Cristo? E eles começam a apresentar Jesus para o próprio Jesus. Olha que coisa interessante. Eles não percebem que o próprio Jesus estava ali do lado deles, e eles começam a apresentar Jesus para o próprio Jesus. E eles fazem uma lista, de características de Jesus, e eles dizem: Jesus foi um profeta poderoso em obras e palavras. Eles estão dizendo, em outras palavras, assim: Jesus, ele era um homem intencional no que ele fazia. Intencional. Eu acho que a gente espiritualiza muito o que Deus manda a gente fazer. Eu acho que um dos problemas que a gente tem com a obediência é isso. A gente quer espiritualizar muito. A gente ouve a voz de Deus, a gente lê a palavra de Deus, Deus usa alguém para falar conosco, Deus usa sonhos para falar conosco, Deus abre os nossos olhos espirituais e a gente espiritualiza muito aquele negócio e somos pouco intencionais naquilo que Deus nos manda fazer. Eu acho que esse é um dos problemas da nossa desobediência. A gente é pouco intencional. O que os discípulos estão falando é que Jesus era reconhecido como alguém de prática intencional. Jesus era alguém que recebia um comando de Deus e logo praticava. Ele não ficava postergando. Ele não ficava adiando aquilo que Deus mandava ele fazer. Lucas capítulo 10, verso 37. Acompanhe comigo. Lucas 10, 37. Esta palavra, vocês bem sabem, veio por toda a Judéia. Lucas 10, 30, perdão, eu falei errado, Dani, é Atos 10, 37, perdão. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Seguinte, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem. Você pode dizer isso comigo? Jesus andava fazendo bem. O que mais que ele fazia? Ele curava os oprimidos do diabo. Ele fazia tudo isso por quê, gente? Deus era com ele. Verso 39. E nós, aí Pedro está falando dos discípulos, nós somos testemunhas de todas essas coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. Interessante que Lucas, falando e reportando a fala do apóstolo Pedro, ele diz que os discípulos eram testemunhas das coisas que Jesus tinha feito. E que coisas eram essas? O bem que Jesus fez, as curas que Jesus operou. Jesus, ele era prático, e a prática combina com Jesus. Quem anda com Jesus precisa ser prático, e precisa ter a prática da vida cristã como algo intencional na sua vida. Porque, irmão, se a gente não for prático, nós seremos complicados. Se nós não somos práticos, nós somos teóricos. Se nós não temos intimidade e comunhão com Deus, nós seremos religiosos. E esse é um grande dilema, porque em Mateus 7, 21, Jesus está corrigindo um grupo de religiosos. Ele diz para eles: do que adianta me chamar Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o que, gente?
a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está falando sobre não apenas ser de boca, mas ser de atitude. O discurso de Jesus acompanhava a prática dele. A prática acompanhava o seu discurso. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico pensando o quanto que nós somos felizes se fazermos o que Deus nos manda fazer. O quanto que a nossa vida vai ser mais fácil, mais descomplicada. Você sabia que a gente complica a nossa vida? Não, só eu complico, vocês são muito espirituais. Desculpa aí, gente. A gente complica a nossa vida. Você está aí? É que tem gente que não reconhece. Não, eu não, pastor. A gente complica a nossa vida. Deus fala algo muito simples, muito prático, muito objetivo, e a gente espiritualiza. A gente dá uma teologizada no negócio. A gente dá uma volta. Não, sabe o que é? Porque no dia certo Deus vai preparar um cenário adequado para eu fazer aquilo. Vai nada, se Deus falou, sai e faz. Olha o que diz João 13:17. João 13:17. Você pode ler? 1, 2, 3. Se vocês sabem o que deve ser feito, isso é uma parte. A outra parte é: vocês serão muito felizes se fizerem. Vocês serão mais do que abençoados se fizerem. Não é só saber, é fazer. Eu me recordo que a gente tinha um sonho, junto com Redescobrindo a Vida, de algum dia a gente ter um espaço de terra para a gente plantar as nossas próprias verduras, as nossas próprias frutas e fazermos ali uma horta comunitária. Eu sou alguém que sonho e a gente começou a compartilhar esse sonho com algumas pessoas. E um irmão aqui da igreja disse assim: pastor, esse sonho vira realidade quando o senhor quiser. Eu falei: por quê? Pastor, eu tenho um espaço de terra, eu não estou cuidando, eu preciso de apoio para cuidar junto comigo. E olha, pastor, é de Deus, a gente precisa plantar lá no meu espaço de terra. Eu falei: irmão, vamos lá visitar. Na semana seguinte, a gente correu lá para visitar, conhecemos a terra. Irmãos, para a glória de Deus, tem um espaço sendo preparado, já tem plantação lá do que, gente? Quem está aí? Tem milho, salsa, chuchu, o que mais? Eu lembro do milho, o milho foi manjericão. Resumo da ópera, irmãos: na ceia de final de ano, esse pessoal já vai comer hortaliças à sua própria plantação e colheita. Eles vão colher. Agora, se a gente fica estudando, né? Não, vamos estudar um pouco esse negócio. Olha os riscos da plantação. Olha, tem que ter um técnico, um engenheiro agrônomo para plantar. A gente precisa tomar cuidado com isso. Irmão, para de teorizar as coisas. Vai e faz. Seja prático. Eu acho que um dos grandes problemas de algumas promessas que não se cumprem nas nossas vidas é que a gente não é prático. A gente tem que ser mais intencional na nossa prática. A gente tem que ser mais rápido em obedecer aquilo que Jesus está falando, porque essa é uma das marcas da cultura de Jesus, uma prática que seja intencional. Outra marca da cultura de Jesus é a perseverança. Diga comigo, perseverança. A perseverança, ela tem um objetivo de nos tornar mais maduros. Pessoas que perseveram são pessoas que estão trilhando uma jornada de amadurecimento. Eu não conheci uma pessoa madura que não fosse perseverante. Todas as pessoas maduras que eu conheço são extremamente perseverantes. Elas não desistem fácil.
elas não abandonam fácil. Elas percebem o que Deus está falando, o movimento de Deus, elas enfincam o pé ali, e elas seguem na direção do que Deus está falando. De modo que a ausência da perseverança é também um sinal de que vai sobrar imaturidade. Pessoas imaturas têm uma tendência a não perseverar, a não insistir, a não prosseguir. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, do 2 ao 4. Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, tenham grande alegria quando passardes ou enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou perseverança, dependendo da tradução da sua Bíblia. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A perseverança desenvolve em nós maturidade, a perseverança desenvolve em nós uma disposição de sermos mais parecidos com Jesus, a perseverança desenvolve em nós uma jornada de aperfeiçoamento. Então, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que quem vive na cultura de Jesus vai perseverar, vai ser uma pessoa que persevera, e uma das marcas da perseverança é a paciência. Em Gálatas capítulo 6 e verso 9, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos. Mas tem um detalhe: só vai colher quem persevera. Olha o que diz o texto: se não houver desfalecido. Quem é que desfalece, gente? A pessoa que desiste, a pessoa que larga, a pessoa que olha as condições de complicação, de dificuldade e diz assim: eu não vou mais adiante. A colheita é um resultado para perseverantes. Quem é que colhe? Perseverantes. Porque às vezes há um cultivo, há uma plantação, há um cuidado com a terra, e quando está próximo de colher, a pessoa desiste. E aí desistiu, vai ter que repetir o processo do começo. Vai ter que cultivar a terra, vai ter que plantar, vai ter que adubar, vai ter que regar, vai ter que esperar o tempo da colheita. Então a colheita é resultado de quem persevera. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro, e essa é uma das características de quem vive a cultura de Jesus: perseverança. Outro resultado de quem vive a cultura de Jesus é a multiplicação. Diga isso comigo: multiplicação. Primeiro, Deus nos ensina a perseverar. Depois, Deus nos prepara para viver a multiplicação. A multiplicação acontece quando perseveramos conectados na videira. E a videira, João 15 diz que é Jesus. É Ele que produz frutos em nós. João capítulo 15, verso 1, acompanhe comigo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Agora olhe o 7 e 8, versículo 7 e 8 de João 15. Se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Leia o versículo 8, 1, 2, 3. Jesus fala sobre uma escala de frutos multiplicada. Ele está falando sobre uma quantidade de frutos ampliada. O Pai se alegra em que vocês deem muitos frutos. Não são poucos, muitos frutos. Que vocês multipliquem
que vocês cresçam, que vocês vivam o processo dando frutos para a glória dele. Só que se você ler, irmão, do versículo 1 ao 6, você vai ver que só vai frutificar quem foi podado, quem foi tratado. Os galhos que foram limpos, os galhos que aceitaram a poda, a limpeza, o tratamento de Deus, esses são os que chegam no versículo 8 e frutificam. Então o que você está vendo aqui no versículo 8 é resultado de perseverança, é resultado de continuidade, é resultado de aceitação do que Deus está fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você anda aceitando ou resistindo o que Deus tem para fazer na tua vida? Porque essa resposta pode ser um indicador para você, se as colheitas estão se aproximando ou se elas estão se distanciando de você. Você é alguém que aceita ou você é alguém que recusa a poda, o tratamento, o que Deus faz para nos tornar mais parecidos com Ele? João capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vocês a mim, mas eu que escolhi vocês, e vos nomeei para ir, dar fruto, e o seu fruto fazer o que, gente? Permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Deus quer atender o nosso pedido, igreja. Eu vou repetir isso: Deus quer atender o nosso pedido. A questão não é essa. A questão é: o nosso pedido está alinhado à vontade dEle? O nosso pedido é baseado na cultura de Jesus ou na cultura dos homens? O nosso pedido reflete a vontade dEle ou a nossa? Esse é o ponto. Esse texto está falando do Pai concedendo tudo o que corresponde à vontade dEle, o que Ele quer, não o que nós queremos. Porque a palavra diz em Jeremias 17 que o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Se a gente for filtrar as intenções e motivações do nosso coração, a gente vai se assustar. Porque alguns dos pedidos que a gente tem para fazer diante de Deus reflete egoísmo, reflete vontade de projeção, reflete dores que a gente carrega da nossa alma e que a gente quer provar para alguém alguma coisa. Se a gente for filtrar as motivações do nosso coração, a gente encontra coisas ruins, e Deus não tem compromisso com atender esse tipo de pedido. Deus tem compromisso em atender a vontade dEle. 1 João capítulo 5, abre comigo a sua Bíblia. 1 João capítulo 5. E verso de número 14, você pode ler? 1, 2, 3. Segundo a vontade dEle. Qual o segredo de orações atendidas? Orações que refletem a vontade de Deus. Essas Deus ouve, essas Deus responde. Pastor, como é que eu faço para descobrir a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E por favor, leia com os óculos corretos. Porque tem gente manipulando a Bíblia ao seu bel prazer. Tem gente que interpreta a Bíblia segundo a sua própria vontade. Não é assim que se lê. A gente tem que ler a Bíblia com a ótica correta, com os óculos corretos.
Cristo é a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Então, quando eu vou às Escrituras, é o próprio Cristo falando comigo. Eu tenho que ter essa ótica. Eu tenho que enxergar a palavra da maneira correta, porque isso vai desatar orações que correspondam à vontade de Deus. E essas orações se encontram perseverança, se encontram uma disposição prática e intencional de viver a vida cristã. Isso tudo, irmãos, sobe aos céus como um sacrifício agradável a Deus. E aí sabe o que Deus faz? Deus responde. Deus responde. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. Eu creio que uma poderosa multiplicação está acontecendo em nossos dias. Uma grande multiplicação. O texto de Atos 6 vai falar sobre isso. Crescia a palavra de Deus. Aonde, gente? E em Jerusalém acontecia o quê? E grande parte dos sacerdotes faziam o quê? Eu creio, irmãos, que esta palavra é para os nossos dias. Eu creio que nesses dias a palavra de Deus cresce, o número de discípulos se multiplicam. Eu creio que muita gente vai obedecer e praticar as verdades da fé cristã. Alguém crê nisso? Isso é para os nossos dias. Atos capítulo 12, verso 24. Você pode ler? 1, 2, 3. Nós declaramos que sobre a nossa região a palavra de Deus cresce e se expande, gente. Pessoas com uma mentalidade bíblica. Pessoas que tratam os outros como gostariam de ser tratados, como diz a palavra. Pessoas que amam, que acolhem. A palavra de Deus vai crescer e se multiplicar nessa região. Essa multiplicação é resultado de perseverança, é resultado de intimidade, de conexão, de contato com Deus. Então, eu gostaria que você entendesse algo. Nesses dias, a cultura de Jesus está sendo estabelecida sobre nós. E o resultado dessa cultura, para a gente encerrar, 5 pontos. A cultura de Jesus está em movimento, gerando esses 5 resultados. Primeiro lugar, as trevas são paralisadas e elas recuam. As trevas vão recuar. Segundo passo, porque vivemos a cultura de Jesus, o sobrenatural se manifesta. Você diz amém? Terceiro passo, porque vivemos a cultura de Jesus, a gente pratica de maneira intencional a palavra de Deus. Quarto passo, porque vivemos a cultura de Jesus, somos perseverantes. Nós perseveramos. E quinto passo, porque vivemos a cultura de Jesus, nós vamos multiplicar. Multiplicar. Quero te convidar a se colocar de pé. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Tenha o seu momento de intimidade. Se você precisa pedir perdão sobre algo, peça agora. Se você precisa se arrepender por uma direção que Deus te deu e você não cumpriu, se arrependa agora. Se você precisa pedir renovo da sua fé, peça isso agora. Eu quero aproveitar com você alguns minutos de busca. Busque ao Senhor. Fale com o Senhor. Clamamos.
Sim, Jesus, assim como o Senhor abriu os olhos dos discípulos a caminho de Emaús, abre os nossos olhos. Pedimos que esta seja uma noite de abertura de olhos, que esta seja uma noite de respostas positivas para aceitar a cultura do Senhor. Queremos viver a tua cultura, Jesus. Queremos ver o teu reino crescendo, se expandindo, se multiplicando. Queremos ver a tua glória, Senhor, manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, na nossa região. Queremos ver os sonhos do Senhor se estabelecendo aqui na terra. Faz isto, Pai, nos nossos dias. Faz isto, Senhor, nas nossas famílias. Faz isto, Senhor, nessa comunidade de fé. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez no primeiro semestre. Te agradecemos por cada porta que o Senhor abriu, cada conexão que o Senhor criou. Mas, Pai, sabemos que há mais do Senhor. E nós queremos apenas a sua vontade. Queremos pedir não segundo os nossos corações enganosos. Queremos pedir não segundo o nosso egoísmo, não segundo a nossa vaidade. Queremos pedir, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Pai, como igreja nós oramos nessa noite. Como igreja nós concordamos nessa noite. Como igreja nós pedimos, Pai, que a tua glória encha nossas vidas, encha os nossos lares, nos faz pessoas mais perseverantes, nos torna pessoas mais praticantes da tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam são semelhantes a casas edificadas sobre a rocha. Senhor, que as nossas vidas espirituais sejam casas na rocha, casas firmes, casas que não se abalam, Senhor, facilmente. Deus, eu te peço em nome de Jesus, traz alegria, traz renovo, traz força, traz expectativa ao teu povo sobre este segundo semestre. Pai, quando nós olhamos para a sociedade, há tanta turbulência política, turbulência econômica, a turbulência na saúde, na educação, mas Pai, em Ti nós estamos seguros, Senhor. A Tua igreja confia em Ti, a Tua igreja descansa em Ti, por isso ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve, Senhor, o nosso pedido de socorro, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Nós somos a Tua herança, Pai, que as Tuas promessas ganhem forma em nós, que as Tuas promessas ganhem forma em cada família aqui representada, Senhor. Nós declaramos: o Teu reino vem sobre nós, o Teu reino e a Tua cultura muda as circunstâncias, muda a situação, muda o cenário. Te amamos e te engrandecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor, aplauda Jesus mais forte, Ele merece. Te amamos, Senhor, te amamos.